Olá, um bom dia para todos que nos escutam nesse momento através do meu canal do YouTube, nas plataformas digitais do irmão Antônio, canal Adventista do Sétimo Dia. Hoje estamos aqui nesse dia santo do Senhor, no sábado, para nós se alegrar e saber que esse dia é do Senhor. Mas Ele também nos deu para nós guardar, nós louvar, exaltar o poderoso e grandioso nome do Senhor. Aqui vamos ler umas passagens aqui, meus queridos irmãos, para todo internauta que nos assiste. Eu já orei fora do ar para que não tome muito tempo e o Senhor venha nos purificar e dar aquele que nós mais precisamos, que é a nossa paz, a saúde e viver em contrito com o céu. Isso é que nós esperamos e nós pretendemos estar sempre caminhando nas pegadas de Jesus aqui nessa terra. Assim, fique conosco todos os internautas, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus deve estar presente em cada lar e nos purificando, livrando de todo mal e nos abençoando. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 mesmo, capítulo 1 e o verso de 6 a 11, que o texto sagrado diz assim: Então, que estava reunido lhe perguntaram: Senhor, será este o templo em que restaure ao reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8: Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E então, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhe disseram: Varão Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, assim foi, meus queridos irmãos, Jesus tinha sido morto, ao terceiro dia tinha ressuscitou, entre os mortos, e ele subiu na presença dos discípulos, subiu ao céu. E os discípulos ficaram olhando, já sentindo aquela saudade do Senhor Jesus, onde ele tinha passado 3 anos e meio com ele aqui na terra, caminhando, pregando, e assim sucessivamente. E aconteceu que Jesus tinha sido morto e ressuscitado, já tinha aparecido a bastante gente, mas não tinha aparecido ainda os discípulos. E Pedro, mas os outros discípulos estavam no cenáculo, trancados, com medo dos judeus, com medo das guardas romanas. E assim, mas um certo dia ele resolveu, ele chamou demais, Pedro chamou demais e disse: Vamos pescar uma vez mais. Pedro, todo mundo sabe que Pedro era pescador, Pedro, Tiago, João e outros. E assim foram pescar. Diz que pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas quando vinha se aproximando da praia, avistaram homens solitários andando à beira da praia. E assim o apóstolo João, o discípulo amado, disse: É o mestre. Quando Pedro ouviu essa conversa, ele com a sua impassibilidade, com seus avexames, com seu jeito de ser, ele se jogou na água e nadou até a praia, onde estava o Senhor Jesus. E chegando lá, a Bíblia não relata, mas de ter se abraçado, de ter matado a saudade desses dias que estavam ausentes do mestre. Passou 3 dias e meio andando com Cristo ali ao lado de Jesus e ouvindo a sua
explicações, seus ensinamentos, viu Jesus curando todo tipo de enfermidade e ressuscitando pessoa. E assim, mas disse que Jesus perguntou, pegaram alguma coisa? Ele disse, não peguemos nada. Jesus ordenou que lançasse a rede ao lado direito do barco. E assim o fizeram, né? Pela palavra de Deus eles fizeram. A noite inteira sem pegar nada, meus amados. A rede já suja, saíram fora para já lavar a rede, mas assim obedeceram a palavra do Senhor. E jogaram a rede. Diz que pegaram tanto peixe que a rede quase se rompia. E não, o barco ia pique, ia se afundar. Chamaram uns amigos que tem ao lado para que repartisse os peixes para outro barco, senão o barco ia se afundar. Aí que assim chegaram à beira-mar. Deve ter assado os peixes, né? Deve ter se alimentado. E ali disse que Jesus, fitando o olho em Pedro, aí disse, Pedro, tu me ama? Diz que Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Jesus apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me ama? Ele disse, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continuou, perguntou tinha perguntado já a segunda vez, quando Jesus fitou o olho em Pedro, e perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me ama? Aí Pedro se entristeceu, meus amados, disse que chorou amargamente, porque lembrou que ele tinha negado a Cristo 3 vezes. Né? Onde o galo cantasse, você me negará 3 vezes. E assim foi que aconteceu. Mas ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus disse, foi a mão do ombro de Pedro, talvez saiu caminhando, né, à beira da praia. Aí disse, Pedro, eu tenho uma notícia que eu vou te dar, mas não é muito boa. Né? Você vai morrer crucificado. A profeta Ellen White disse que Pedro não teve medo. Não teve medo. E ali Jesus falou que Pedro estava preparado para conduzir o evangélico, o seu pastoreado. Ele não teve medo. E disse, você vai morrer crucificado. Então nós sabemos que a Bíblia diz que Pedro foi morto crucificado. E na Maria ele diz que não como um mérito de Cristo, que ele não tinha o merecimento de morrer como Cristo foi morto. Ele tem que morrer na cruz, mas de cabeça para baixo. Diz que é assim que aconteceu. E ali Jesus ficou andando com Pedro e conversando com ele. Ali Pedro já estava preparado. Ali, naquele momento, Pedro estava pronto para seguir a pregação do Evangelho. E disse que Jesus falou que vocês vão pregar, não só aqui, você vai pregar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Galiléia, até na Palestina, em Cafarnaú, até os confins da terra. Que disse o quê? No verso 8 que diz, eu lhe darei poder emerente, poder como nunca vocês tiveram. E assim, meus queridos irmãos, assim eles criou ânimo, coragem. Diz que esses discípulos entraram em Jerusalém de cabeça erguida, de peito estufado, e assim, com coragem, e foram pregar o evangélico lá em Jerusalém, onde os judeus, os fariseus, os escribas, eles não queriam que ele pregasse essa palavra. E assim foi pregado, e essa pregação chegou hoje até nós. E assim eles tiveram coragem, Senhor, dá-lhe poder inerente, poder com o Espírito, poder que vocês nunca tiveram, de falar em outras línguas, né, sem ter estudado. E assim eles ficaram alegres, porque ouviram a palavra de Deus. E Jesus ainda passou mais 40 dias na terra, sabe para quê? 40 dias com os discípulos, para que ele aprendesse, ele vê Jesus, um corpo ressurreto, um corpo santo, glorificado. Porque a impressão que dava, se Jesus não tinha aparecido aos discípulos, a impressão que dava que ele ia ver aquele corpo desfigurado,
no tronco, chicoteado, ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, um corpo trêmulo, pálido, o sofrimento, pelo carregar da cruz pesada, e ainda mais pelo cuspiram no rosto de Jesus, se esmurraram, bateram com o canil em cima da cabeça, em cima da coroa. Assim, Jesus não queria que os discípulos vissem Jesus como aquela imagem de um Galileu morto. E assim, meus queridos, os discípulos iam ficar, que jeito? Como pôr confiança num Galileu morto? Não, mas Jesus apareceu com semblante diferente, um corpo ressurreto, glorificado, um corpo santo, meus queridos amados. Como nós vamos ter um dia também o corpo santo. Assim, só se dedicar essa obra, só se dedicar a Jesus, se entregar a Ele e ser batizado e seguir os caminhos de Jesus, obedecendo as suas leis, obedecendo os seus mandamentos. Isso que nos interessa nesse mundo, não tem mal que dar, tem muitas, o pecado, às vezes diz que é bom, mas também ele é mortal. Pecado da carne, a carne reina, o pecado da carne é quem nos faz nos destruir. Que Jesus sempre diz, a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra a potestade das trevas, né? Assim, nós também, a nossa carne, a palavra de Deus diz que a nossa carne é fraca. Lá no Getsemane, Jesus falou, o espírito está pronto, mas a matéria é fraca. Assim, meus queridos irmãos, e eles viram, né, o Jesus, um corpo santo, a imagem que ele, depois dos 40 dias que os discípulos tinham de Jesus, era de um Jesus poderoso, Jesus ressurreto, um Deus poderoso, que glorificado, meus amados. É uma matéria que nós vamos ter, ser transformado, glorificado, santo, para nunca mais morrer, nunca mais sentir dores, nunca mais sentir nada de coisa ruim, né? Só as coisas boas celestiais. E assim, meus amados, e Jesus chamou os discípulos para ir para onde? Para Jerusalém, lá para o Monte das Oliveiras. E ali, chegando lá, Jesus, ali no Monte das Oliveiras, ele começou a subir rumo ao céu. E disse que os discípulos ficaram olhando, né, com a subida de Jesus, já sentindo saudade, sentindo já tristeza no seu coração, acostumado esses dias com o Senhor Jesus, que ele era o líder dos discípulos, e os discípulos ficar sem um líder. E assim, meus amados, mas Deus prometeu que dava poder inerente, poder como nunca eles tinham conseguido. Mas ele ali rejubilava, estava de cabeça erguida, os discípulos, pelos ensinamentos de Jesus após a ressurreição. E disse que tinha dois varões vestidos de branco. Aí disseram, varão Galileu, por que olha para cima? Esse mesmo Jesus que você vê subir, ele um dia vai voltar da mesma forma como visse subir. Eram dois anjos em forma de homem, né, que falaram, varão em Galileu. Mas os discípulos estavam com saudade de Jesus. Vendo Jesus subir, entrar naquela nuvem, né? Diz que era uma nuvem, a profeta Eliade disse que era nuvem de anjo, o Senhor Jesus subiu. Mas para nós finalizar, vamos lá, vamos abrir lá no Salmo, Salmista, capítulo 24. Capítulo 24, do verso 7 em diante, do verso 7 aos 10. Abrir a sua Bíblia. Vamos ver como foi a chegada de Cristo no céu. Que ele não subiu, os discípulos não ficaram, né, visualizando a subida do nosso querido Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ver como foi a chegada dele no céu. No Salmo 24, a partir do verso 7 que diz,
Levantai vós os portais, as vossas cabeças. Levantai vós os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai vós os portais, as vossas cabeças. Isso eram os anjos fizeram, perdão, uma ala, duas alas. Os anjos que estavam do lado de fora do céu e o que estava pelo lado dentro do céu. E assim eles ter feito uma festa muito bonita. Não me pergunte que eu não sei, né? Mas um dia nós saberemos. E diz que esperando a volta do seu grande comandante e do seu grande general. E assim, meus queridos irmãos, Jesus atrasa, e aquela chegada, diz que os anjos cantavam, rejubilavam com a saudade do seu mestre, que fazia 3 anos e meio que estava ausente dele. 3 anos e meio não, 33 anos e meio, que foi o tempo que Jesus passou aqui na terra. E eles ficaram rejubilando, cantavam, uns cantavam de um lado, outros cantavam do outro. E assim diz que Jesus chega. Jesus chega e o anjo começava a cantar do lado de fora. Aí, levantai vós portais as vossas cabeças. Levantai vós os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos que estavam para o lado de dentro do céu diziam, quem é o Rei da Glória? Eles sabiam, meus queridos irmãos. Eles queriam ver a exaltação dos anjos do lado de fora, para dizer, o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aí disse, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai os portais as vossas cabeças. Levantai vós os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o verso 10 diz, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, amém. Chega de arrepiar, meus queridos irmãos. Ele é o Rei da Glória. E Jesus disse que a profeta Eliade disse que no desejado dos Anação disse que os anjos iam abrindo, o anjo, o querubim, sarafim, arcanjo, disse que ia abrindo os portões de 2 em 2 e Jesus ia entrando de céu atento. De 2 em 2, de 2 em 2, até chegar onde? No trono do Pai eterno e todo-poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse que os anjos cantavam, rejubilavam muito por cima dos muros, e era com alegria só, com a chegada do seu grande comandante, que Cristo era o chefe dos anjos. Lucifer era tomar conta dos anjos, mas geral era Jesus Cristo. Ele fez os anjos. Assim, meus queridos, onde Jesus Cristo ficou de frente ao Pai. E disse que ele não subiu só, ele subiu com a multidão de cativos que foram salvos quando Jesus Cristo foi salvo também. E ressuscitou, diz que ressuscitou uma multidão com ele. E diz que apareceram em Jerusalém, aquele homem bonito, famoso, famoso não bonito, de um corpo glorificado. E o pessoal procurava saber quem era aquele povo tão bonito e tal. Ele falava que tinha ressuscitado junto com Cristo. Ele tinha sido morto, mas ressuscitou junto com Cristo. A Bíblia fala assim, que ele chama como pelo nome, mas diz que chama molho movido. Cristo entrou no céu não só, mas com a multidão. O nome molho movido. Diz que chegou, meus amados, e diz que ficou diante o Pai, para saber se o Pai tinha aceitado o seu sacrifício. Não tinha mais essa, né? Se o Pai tinha aceitado o sacrifício dele na cruz. E disse que quando ele chegou diante do Pai, disse que o Pai se levantou uma coroa para colocar na cabeça do filho. Uma coroa de vencedor, né? Uma coroa de herói, uma coroa de honra e de glória. E disse que o filho disse, pai, ainda não. Quando o filho disse, pai, ainda não, os anjos se silenciaram de cantar por uns segundos, mas os anjos não entenderam. Ainda não, quando o filho disse, ainda não, pai, porque lá
na terra lá embaixo ainda tem muito para se converter, tem muito para se entregar. Tem o irmão Antônio, tem o irmão Maria, o irmão José, Maria Madalena, tem José, tem Bianu, tem Domingo, tem Chiquinho, tem uma multidão ainda, Pai, que ainda falta ainda se converter. E assim, meus queridos irmãos, e o Pai aceitou o seu sacrifício. E o Pai pegou a coroa e voltou e se sentou no seu banco novamente, no seu trono. E disse que os anjos ali cantavam, rejubilavam, entenderam o propósito de Cristo. Entenderam o propósito da salvação. E ali diz que os anjos cantavam, rejubilavam, meus queridos irmãos. E ali, o que acontece? Aí o filho vai e senta onde? À direita do Pai, eterno e todo-poderoso, sou glória, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu me alegro cada vez, cada dia mais, quando eu sirvo um Deus grandioso, um Deus poderoso, desse. E o Pai, o Filho à direita e o Espírito Santo à esquerda. Aleluia, aleluia. E ali, meus queridos irmãos, e hoje estamos o quê? Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós, sendo nosso advogado. E Ele, como nosso advogado, nós não podemos ser condenados. Sabe por quê, meus queridos? Assim você aceite Jesus como seu Salvador. Mas se você não aceitar, o seu nome não vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E ali, meus amados, Jesus ficou à direita de Deus Pai no santuário celestial. Ele é advogado. Quem é o juiz? É o Pai. O Pai é o juiz, o Filho é o advogado. É o advogado. E como advogado, ele como filho do juiz, o juiz não vai condenar seu réu, porque o filho, além de advogado, é filho do próprio juiz. Assim, quando o inimigo acusa que quer condenar alguém, alguma pessoa que já se entregou a Cristo, mas veio cometer um deslize, aí que vai acusar ao juiz, aí o filho levanta a mão. Olha, Pai, eu sofri por ele, eu morri por ele. Olha aqui minha mão, olha, perfurada, mostra o sinal da crucifixão. Aí o Pai, pelo amor do Filho e pelo amor também de nós, ele não condena o réu. Mas aquele que não se entregou, que rejeitou Jesus, aí não tem perdão, porque Cristo, Jesus, ele não levanta a sua mão para mostrar ao Pai os seus sinais, do escravo, que ele na cruz ele foi cravado e morreu na esperança da vida eterna. A morte deles que nos deu vida, meus amados. Mas nem todo quer essa vida. E assim é que vai acontecer, porque muitos querem uma vida, viver num mundo como quer, como franco atirador, fazendo o que bem quer e o que pensa, e no final quer ter a salvação eterna. É muito difícil, meus queridos. Se você não aceitar a palavra de Deus, se você não descer o tanque batismal, o que é que Jesus falou para Nicodemo? Aquele que não descer o tanque batismal, ele não terá a vida eterna. Lá em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Basta isso. Então, se você não tem como entrar no reino da glória se não for pelo batismo. Mas muitos dizem, mas irmão, eu fui batizado, eu sou católico, fui batizado com um pouquinho de água na cruz da cabeça. Aquele batismo não é o batismo. Eu posso lhe dizer com toda sinceridade, não vai me desculpar o nosso irmão católico, que eu amo muito, eu admiro muito, mas você não está batizado. O batismo é por imersão, na lei hebraica, afundar, emergir, mergulhar. Aí você está batizado. E também seguir a Deus. Seguir a Deus. Tem muito por aí que você chegar numa igreja aí, você aceita Jesus, levanta a sua mão, o seu galadão já está garantido para toda a vida. Não é assim. A salvação é cada dia subindo um degrau. Cada dia subindo um degrauzinho, que nem uma escada.
Se você um dia vacilar e descer aquele degrau, se Jesus vier naquele dia que você vacilou, você já vai ficar nessa terra, né? Não é salvo por um dia, salvo por toda a vida. Fosse assim, meus amados, era muito bom. Nós não precisávamos ir à igreja, nós não precisávamos estudar a Bíblia, nós não precisávamos passar estudo bíblico, nós não precisávamos ir pregar, nós não precisávamos ir evangelizar, visitar doente, visitar muitos que nos convidam para visitar, para fazer uma prece, uma oração. Assim, meus queridos, era bom demais. Mas Deus disse, venha a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, quando você estiver carregado de pecado, carregado de coisas, não deixe para buscar Jesus só quando você estiver na pior, não, né? Numa doença ou num acidente, é que chama por Jesus e quer se entregar a Ele. Não, não vá pela dor, não. Vá para Jesus, venha a Jesus por amor. Então, meus queridos irmãos, para finalizar, vamos fazer uma oração para que eu estou indo já à casa do Senhor, louvar e exaltar o poderoso nome do Senhor. Querido Santo Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor me chamou para viver. Esse dia maravilhoso, esse teu dia santo e poderoso, Senhor. Nós vamos te louvar, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, abençoe e ilumine a vida de quem está nos assistindo nesse momento, seja onde for, Senhor. Quem estiver assistindo através do celular, ou de um telão, ou de outros meios de comunicações, Senhor. Que o Senhor abençoe esse lar, ilumine, dissipa as trevas do lar que está querendo ser destruído, Pai. Chegue com providência, Pai, restaure esse lar, restaure essa vida, Senhor. Muitos que estão a fim de suicidar, Senhor. Ele tire isso da mente, sabe que tem um Deus de amor, um Deus que vai dar a sua vitória. Então fique comigo, fique conosco nesse dia, Senhor, nos abençoando e perdoando os nossos pecados. Que te pedimos nesse dia e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai.